Olá, amores! Ainda estamos em ritmo junino, porque São Pedro ainda vem por aí. Bom dia para todos e hoje irei falar um pouco sobre as primeiras expedições. Então, foi no ano de 1501 e 1503 que o rei de Portugal organizou as expedições exploradoras para conhecer as terras encontradas por Pedro Álvares Cabral. E antes de tudo, vamos entender o que é expedição. Expedições é um grupo de pessoas que viajam para uma região a fim de conhecer as plantas, os animais, as riquezas e as pessoas dos lugares visitados. Entenderam? Então vamos lá. Os comandantes destas expedições paravam em vários pontos do litoral. A ideia de construir feitorias começou quando o rei de Portugal comandou a primeira expedição colonizadora de 1501. Havia grande quantidade de árvores que os indígenas chamavam de Ibirapitinga, depois conhecida como pau-brasil, nas matas do litoral. Depois dessa notícia, o rei de Portugal decidiu explorar a madeira. Para isso, fez um contrato com um grupo de comerciantes portugueses para extrair o pau-brasil durante 3 anos. As pessoas que assinavam o contrato eram chamadas de arrendatários. Eles podiam extrair o pau-brasil e pagar ao rei um imposto pela exploração. Deviam também mandar 6 navios para explorar a terra, além de construir feitorias para proteger o litoral. Então, olha aí o acordo lucrável para o rei de Portugal. Ele permitia a exploração e economizava com trabalhadores, navios, combustíveis, além das construções de feitorias, hein? Muito esperto este rei. Então, entenderam? Vamos entender mais um pouquinho? Vamos lá! As primeiras expedições. A primeira expedição foi a expedição exploradora, em 1501, comandada por Gaspar de Lemos. Verificou que o Brasil não era uma ilha e passou a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Descobriu a existência do pau-brasil. Deu nome a acidentes geográficos, Cabo Frio, Cabo de São Roque e etc. Foi acompanhado por Américo Vespúcio. Essa foi a nossa primeira expedição, a expedição exploradora, que tinha. Essa expedição teve como objetivo explorar o litoral do Brasil. A segunda expedição exploradora aconteceu em 1503, foi comandada por Gonçalo Coelho com o auxílio de Américo Vespúcio. Tinha a finalidade de explorar todas as riquezas e fundar as feitorias que lhes serviriam para guardar as riquezas, para que, quando os navios chegassem, pudessem pegá-los. A principal riqueza da época era o pau-brasil. E foi nessa época em que os franceses também descobriram a riqueza que havia nela e começaram a contrabandear o pau-brasil. Foi então que, para combater
a invasão dos franceses, Portugal enviou, em 1516, novas expedições, criando assim a expedição Guarda-Costas. E a expedição Guarda-Costa tinha como finalidade destruir as feitorias construídas pelos franceses. Lembrando que em 1516 a expedição Guarda-Costa era chefiada por Cristóvão Jacques. E em 1526 o rei de Portugal mandou novamente uma expedição, não satisfeito, com o resultado da expedição mandada em 1516. Em 1526, ele manda outra expedição guarda-costa. Porém, eles não obtiveram resultados, pois perceberam que o nosso litoral é muito extenso para que poucos homens dessem conta. Foi então que Cristóvão Jacques aconselhou ao rei a colonizar o Brasil. Então, em 1530, Portugal resolveu então acatar este conselho fornecido por Cristóvão Jacques, criando então a expedição colonizadora no ano de 1530. Ela foi chefiada por Martim Afonso de Souza e tinha como finalidade a posse das terras, criando então aqui núcleos de colonização e defesa e explorando as riquezas, em busca de conter também este contrabando aí, que foi iniciado pelos franceses. Então, Martim Afonso trouxe com ele colonos, plantas, sementes, animais domésticos e entre outros. Veio para iniciar a colonização do Brasil, iniciou as plantações de cana-de-açúcar, fundou a Vila de São Vicente em 1532, trouxe sementes de plantas, animais domésticos e ferramentas, e entre outros. Que foi justamente ele, Martim Afonso, quem fundou a primeira vila, que foi a Vila de São Vicente. E construiu aqui o primeiro engenho, que é chamado de Engenho do Governador. Foi então que em 1532 o rei de Portugal enviou uma carta a Martim Afonso dizendo que dividiria o Brasil em capitanias hereditárias. Então, em 1533, Martim Afonso voltou para Portugal. O pau-brasil foi muito explorado e quase foi extinto. Hoje ele é preservado em áreas de proteção. Existem algumas árvores em parques de algumas cidades, especialmente na cidade de São Paulo. Então, aqui terminamos a nossa aula de história. Beijos e até a próxima aula!